TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber em sua casa, pela audiência aí, você que está pelas redes sociais e também pelos canais da TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, hoje o dia amanheceu com metade do céu azul e a outra metade cheia de nuvens pesadas. Vocês estão vendo aí agora imagens de hoje cedo de Petrópolis. Apesar disso, vamos ter mais um dia de muito sol e calor. Vamos agora às notícias desta quinta-feira, dia 27 de janeiro. Fiocruz aponta piora na ocupação dos leitos de UTI por Covid-19 no SUS. Procon RJ fiscaliza e notifica mais de 30 estabelecimentos que realizam teste de Covid e influenza. O mercado tem olhado cada vez mais para o pequeno empreendedor, diz CEO da Conta Black. Prefeitura de Petrópolis tem que dar explicações sobre leitos da rede pública e de testagem da Covid-19 à Defensoria Pública. Programa Emprega Terê divulga 151 vagas de emprego no Cine Teresópolis. Policiais militares de Petrópolis fizeram a maior apreensão de drogas do ano no município. Mais de 5.000 cápsulas de cocaína foram encontradas. 3 alunos petropolitanos ganham medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com a leitura do nosso jornal, né? As principais aí notícias do nosso Correio da Manhã. Exatamente. Vamos então à primeira página. Então, a manchete de hoje: vice-prefeito de Campos é processado por continuar presidindo usinas de problemas. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. E ainda, Anvisa recebe informações solicitadas à saúde. Primeiro encontro de presidentes de tribunais de justiça do Brasil. Esse é outro destaque da primeira página. Fiocruz aponta piora na ocupação de leitos. Inflação, o calcanhar de Aquiles dos economistas em 2022. Indicadores criminais caem em 2021 no estado do Rio. Aponta aí o ISP. Presidente da FIFA relaciona Copa Bienal à crise dos refugiados. Esse é outro destaque aí da primeira página do jornal Correio da Manhã de hoje. Vamos agora à nossa página 2, a nossa página de opinião, onde temos hoje 2 editoriais lá. O primeiro, perguntas sobre a Covid que precisam ser feitas. São mais de 600 mortes de Covid em um único dia. Isso equivale à queda de 2 Airbus A330 ou de um gigante A380 em um só dia. Perdemos a capacidade de nos assustarmos? A pandemia chegou a um ponto onde nos sentimos invencíveis? Os leitos dos hospitais estão ou não colapsados? Estes pobres coitados que morrem são os idiotas que não quiseram levantar a camisa e se vacinar? São idiotas ou negacionistas que merecem morrer? Depois de 2 anos de confinamento e enfrentando uma pandemia, estamos ficando hipnotizados com os números. Estas mortes já não nos tocam, não nos assustam mais. Passou época em que colocar o lixo na rua era um ato de coragem, que as sacolas de compras chegavam e tinham que ser borrifadas com álcool. Algumas coisas não mudaram e dificilmente serão modificadas, como o eterno colapso do transporte público. Os BRTs continuam sendo as nossas CCC, Câmaras Coletivas de Contaminação.
Quem é obrigado a trabalhar e usar esse tipo de transporte público corre o risco de se contaminar 10 vezes mais do que aqueles que andam em seus próprios carros. Para entrar em um restaurante em um shopping, você é obrigado a mostrar seu certificado de vacinação. Pura idiotice. Apenas diz que você tem menos chance de morrer de Covid, mas pode estar naquele momento contaminado e passando o vírus a todos. Por que não pedem certificado na porta dos shoppings? O STF e a Câmara Federal já adotaram sessões virtuais agora em fevereiro. O mesmo ocorre com o Legislativo Fluminense. Quando vamos acender a luz vermelha da precaução? Quando a escalada de mortes chegar novamente a 2.000 por dia? Só contamos os nossos defuntos aos milheiros? 600 mortes não significam nada? A Covid está se multiplicando a ponto de gerar uma nova mutação. Foi o medo que nos trouxe vivos até hoje. Quem vier a ler este editorial saberá que sobreviveu porque respeitou o poder letal do vírus. O medo passou ou ficamos mais loucos ou mais corajosos? E ainda temos um segundo editorial, a omissão do governador, do prefeito e até da esquerda. Nesta quinta, 27, o bravo sindicato dos aeroviários do município do Rio de Janeiro estará indo à luta na pista principal do Galeão. A principal bandeira é salvar os 500 empregos que estão dizimados na área industrial do aeroporto, pela decisão do governo português e do comissariado da União Europeia, que ordenou à TAP Air Portugal encerrar as operações do maior centro de manutenção de aeronaves do hemisfério. Já vai longe o tempo no qual os movimentos de esquerda se preocuparam mais com os empregos do que com os jantares à beira de piscinas do Copacabana Palace. Não se ouviu um pio do PSOL, do PT e outros partidos que se dizem defensores do social. 500 chefes de família perderão os empregos e isto virou rotina. Aliás, não foi a mãe da Varig Engenharia e Manutenção, VEM, a Varig Linhas Aéreas, que foi exterminada na gestão do PT? O governo do Rio vem trabalhando silenciosamente por uma solução. Repetimos, silenciosamente. E o editorial continua. Cadê o governador que não deu um pio público em defesa do patrimônio tecnológico instalado na sua base e está sendo exterminado? Cadê o prefeito do Rio? Ele luta para entrar no grupo de trabalho da concessão do Galeão, mas não dá uma palavra sobre o fim da Esvem, que é um dos maiores recolhedores de ISS da ilha. O governo Bolsonaro até se mexeu e mandou o chanceler conversar com a TAP, em São Paulo. O vice de Finanças veio de Portugal e só enrolou na reunião, ficou só nisso. Lamentável que a sociedade se mobilize de forma exemplar para grandes bravatas. Abre aspas, vamos todos salvar o Galeão. Fecha aspas. Para atitudes públicas e heróicas, não faltam voluntários. Esses mesmos atores não se preocupam com as 500 famílias que estão perdendo os empregos e o sumiço de uma cultura tecnológica do Rio. Todos ficam em silêncio. Esperamos que o apitaço dessa quinta, que será feito pelos funcionários, despertem a todos, inclusive a silenciosa mídia brasileira, que também está omissa. Bom, então tá aí os dois editoriais, né, nossa página de opinião, falando um sobre as perguntas que têm que ser respondidas aí sobre a Covid, né, 19, e outro falando sobre o caso da Esvem aí, que é a maior, né, fábrica, né, de manutenção da América Latina. Então, tá aí as duas opiniões. Vamos agora para a página do Magna Vita lá. Exatamente. Ver os destaques que tem lá hoje na coluna do Magna Vita. Página 3. Mudou de ideia? Apesar do ex-governador Antony Garotinho dizer que não votará em Bolsonaro, a família assume na mídia o papel de anfitrião do presidente na região de Campos, no próximo dia 1º. Então tá aí essa primeira notinha da coluna do Cláudio Magna Vita de hoje. E tem ali, ó, uma foto em destaque ali, estava na primeira página, e tem outra foto também na coluna do Magna Vita, sobre o primeiro encontro de presidentes de tribunais de justiça do Brasil. Quem comandou a abertura do evento, que aconteceu no Rio, foi o ministro e também presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Está aí na foto aí. Tem uma outra foto que está na coluna do Magna Vita,
que diz o seguinte na legenda: o presidente do TJRJ, Henrique Figueira, o anfitrião do encontro de presidentes dos TJs, né? TJs estaduais, e presidente José Laurindo de Souza Neto, do TJPR, com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, na abertura do evento no Rio. Tá aí as fotos aí para você conferir. E agora, a senhora que nunca erra. Uma das videntes mais famosas do estado, consultada por ex-governadores e prefeitos e alguns parlamentares, já deu o seu primeiro prognóstico para o pleito de 2022. É a mesma senhora que ganhou em 2018 uma viagem à Europa com tudo pago por acertar o cenário político daquele ano. Atuando na Baixada Fluminense, só recebem dinheiro e as consultas são pagas ao seu secretário. Foi ela que disse que o governador da capa preta não terminaria o mandato. Olha, e ainda tem mais ali falando sobre ela. Ó. Sobre o Palácio Guanabara, ela fala que abre aspas aí, um moço que está no poder sairá vitorioso, mas que não será fácil. Vai sofrer muito com traições. Para o Senado, ela fala do amigo do moço, que ele ajudou a colocar no poder. Estarão juntos novamente. E ainda continua, para deputado federal, apontou um ex-prefeito como campeão de votos e a derrota de muitos que tiveram êxito em 2018, que traíram o seu orixá maior. Entre aspas, os santos odeiam traidores, ela sentencia. E ainda tem mais uma coisinha, ó. Fala de uma grande surpresa eleitoral. Uma moça muito bonita, que ninguém leva a sério hoje, é quem irá seduzir as multidões. Sobre o futuro vice-governador, apenas diz que será um homem que respeita Deus, não bebe e que trabalha muito. E ela continua, sobre o cenário nacional não consegue enxergar ainda nada com clareza. Entre aspas, muita energia ruim em Brasília. Já exaurida e enigmática, ela deixa escapar que o cavalo de São Jorge é quem terá o poder de arrastar as multidões. Então tá aí essa notinha, vamos guardar essa notinha para ver se ela realmente acerta tudo, né? Verdade. A senhora que nunca erra. Vamos agora a outro destaque da coluna do Magna Vita, os negócios do vice de Vladimir. Está lá em destaque também na coluna do Magna Vita o drama do mercado de etanol em Campos e o envolvimento das usinas em sonegação que frequentam as páginas policiais dos jornais cada vez mais. Vão acabar respingando na carreira de um dos mais promissores políticos do Rio, o prefeito Vladimir Garotinho. O vice-prefeito Frederico Paes consegue a proeza de fazer parte da administração municipal e continuar presidente de uma cooperativa, a Coagro, que recebeu investimentos de 30 milhões de reais. O Paes de Campos conseguiu ser vice e está na Receita como responsável pelo CNPJ 0505757/0001-68. Ele conseguirá como administrador o que contraria a lei orgânica do município e o estatuto do servidor. Só que o prefeito não vê nenhum dolo do seu vice. Vale lembrar que as usinas funcionam como incentivo fiscal do Estado. Os números de CNPJ que Frederico Paes participa estão na inicial do processo. Uma ação popular que pede o seu afastamento. Causa espanto descobrir que vários desses CNPJs têm relação com a prefeitura, inclusive a Asflucan, que assinou o convênio com o próprio Garotinho. Questionado pela coluna, o alcaide campista escreveu, entre aspas, por que não? Ele é diretor-presidente de uma cooperativa de produtores rurais há mais de 20 anos. Não recebe recursos públicos da cidade, onde é vice-prefeito, fecha aspas, e ainda continua. Vladimir deveria conversar mais com o procurador da cidade e ler a sua lei orgânica. Então tá aí mais esse destaque da coluna do Cláudio Magna Vita. E temos uma notinha também no Pinga Fogo.
O governador Cláudio Castro aposta na liderança do prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, na região da Serra. Além de ser um dos fiéis aliados, o trabalho que vem realizando na cidade o coloca como exemplo de gestor. Então tá aí uma notinha do Pinga Fogo também aí da nossa área de cobertura, né? Exato. Vamos agora para os destaques em política e nacional, começando pela política aí, falando justamente lá, ó, do encontro, né, o evento do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça que acontece, né, até sexta-feira. Começou ontem, vai até sexta. Teve início na tarde dessa quarta-feira, 26, e prossegue até a próxima sexta, 28, o primeiro encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o CONCEP. A abertura do evento foi realizada no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, responsável pela palestra de abertura, falou sobre o tema, abre aspas, revolução digital e impactos no mundo do direito, fecha aspas aí. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJRJ no YouTube. Aí então o destaque aí do Barroso abrindo a cerimônia ali na foto. Vamos então ao lado dessa matéria, no Correio Político, condolências. O escritor Olavo de Carvalho teve seu funeral realizado nesta quarta-feira, dia 26, ontem, em Pittsburgh, cidade de 31 mil habitantes na Virgínia, Estados Unidos, perto de onde ele morava. A filha do escritor, Heloísa de Carvalho, afirmou que o pai morreu em decorrência da Covid-19. Já o médico particular de Olavo negou e disse que a causa foi bacteriana e não viral. Isso ainda vai dar muito o que falar, né? Vamos aguardar aí. Vamos aos destaques do Nacional agora. Informações enviadas. Autoteste. Anvisa afirma recebimento de dados da saúde. A Anvisa recebeu do Ministério da Saúde informações sobre política pública para implementação dos autotestes de diagnóstico de Covid-19. As informações, de acordo com o Ministério, foram encaminhadas à agência reguladora na última terça-feira. A Anvisa confirmou o recebimento e disse que vai analisar as informações, mas não há prazo para a resposta. Acrescentou, no entanto, que a deliberação sobre venda de autotestes deve sair no menor tempo possível. Então tá aí, a Anvisa vai analisar os autotestes aí e dando a resposta que pode ser no menor tempo possível aí. Outro destaque, né, dessa editoria nacional, Fiocruz aponta piora na ocupação de leitos de UTI. Então, os pesquisadores da Fiocruz avaliaram essa piora na ocupação de leitos públicos de UTI para adultos com a Covid-19. E nós temos uma matéria completa sobre esse assunto no próximo bloco. Isso, no bloco 2, né? Exatamente. Ali. Seguimos agora, então, para a página com os destaques de economia. O difícil combate à inflação. Uma combinação de ameaças ganha força e deve dificultar o combate à inflação no Brasil neste ano eleitoral, avaliam economistas. Os riscos têm origens distintas. Envolvem desde a elevação dos preços do petróleo no mercado internacional, que impacta os combustíveis no país, até os danos causados pela estiagem na produção de alimentos em estados na região sul e centro-oeste. Então tá aí, desafio para a economia combater a inflação. Outro destaque dessa página, brasileiros gastam pouco no exterior. Restrições devido à pandemia e dólar mais alto são alguns dos motivos. O gasto de brasileiros com viagens ao exterior segue em queda e atingiu o menor valor em 16 anos, de acordo com dados divulgados na quarta-feira pelo Banco Central. Em 2021, as despesas com viagens para outros países somaram mais de 5 bilhões de dólares. O valor é 2,66% menor que o registrado em 2020, quando foram gastos quase 5,4 bilhões de dólares.
está muito longe das despesas registradas antes na pandemia, quando totalizaram em 2019 17,5 bilhões de dólares. O registro representa o menor volume desde 2005, quando foram gastos 4,7 bilhões de dólares americanos. Mas isso também tem reflexo no turismo nacional, né? Que foi reaquecido por conta da pandemia, por não poder viajar para fora. Que bom, porque aí o dinheiro circula aqui dentro do nosso país, né? Vamos agora aos destaques do Rio, que acontece aqui no nosso estado aqui, olha. E tem uma notícia boa, segurança segue em alta. O Rio de Janeiro terminou 2021 com o menor número de homicídios registrado nos últimos 30 anos, segundo o Instituto de Segurança Pública, o ISP. Ano passado foram computadas 3.245 mortes contra 3.444 em 2020, uma baixa de 8%. Outro indicador que apresentou resultado positivo em 2021 foi o de roubo de carga, que registrou o menor valor desde 2014, com 4.521 ocorrências. A queda foi de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Também outro indicador com relação à pandemia também, que teve influência da pandemia, mas ressaltando que a segurança do Estado vem agindo bem, né? Exatamente. Outro destaque dessa página, dessa editoria do Rio de Janeiro, palco do futebol e da saúde do Rio. Governo inaugura no Maracanã mega centro de testagem de Covid. A Secretaria de Estado de Saúde inaugura hoje, dia 27, um mega centro de testagem para a Covid-19 no Maracanã, para atender 6.000 pessoas de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. A entrada será pelo portão 9, com estacionamento disponível no portão 11. Agora temos, então, uma declaração do governador, abre aspas, a inauguração desse mega centro de testagem no Maracanã amplia a capacidade dos polos montados pelo Estado de testar as pessoas com sintomas leves de Covid-19. Estamos trabalhando duro para atender da melhor forma a população. É importante que as pessoas se testem e cumpram o período de isolamento recomendado pela Secretaria de Saúde, fecha aspas, disse aí então o governador Cláudio Castro. Bom, para conferir todas as notícias, né, do Correio da Manhã, como faz? Você pode acessar o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Você vai poder também se cadastrar para receber a versão digital, saber todas as notícias da semana aí na sua casa. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje, Fiocruz aponta piora na ocupação de leitos de UTI por Covid-19 no SUS. O ERJ decide manter auxílio alimentação para estudantes em 2022. E ainda, com as mudanças na legislação previdenciária, é preciso ficar atento na hora de se aposentar. Depois do intervalo, vemos todas essas matérias. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no Estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no Estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar?
Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Estamos de volta. A ocupação de leitos públicos de unidades de terapia intensiva para adultos com Covid-19 está piorando com a rápida disseminação da variante Ômicron. A avaliação é dos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz no boletim do Observatório Covid-19 divulgado ontem. Os pesquisadores da Fiocruz explicam que, mesmo com uma proporção menor de casos gerando internações em UTI, os números se tornam expressivos, por causa da grande transmissibilidade da variante Ômicron, que é mais contagiosa. O aumento no número de internações já levou 12 estados à zona de alerta intermediário, em que entre 60% e 80% dos leitos de UTI estão ocupados. Além disso, as internações chegaram à zona crítica, com ao menos 80% de leitos ocupados em Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O boletim mostra também que entre as 25 capitais com taxas divulgadas, 9 estão na zona de alerta crítico: Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Fortaleza, Natal, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Cuiabá e Brasília. O PROCON Estadual do Rio de Janeiro realizou na terça-feira a operação de fiscalização para identificar um possível aumento abusivo de preços dos exames de Covid e influenza. Os agentes fiscalizaram 33 farmácias, laboratórios, clínicas e distribuidoras localizados em 10 municípios do estado do Rio. Eles constataram um aumento de 74% no valor do teste para a detecção de Covid-19 em uma farmácia. Na cidade da Barra do Piraí, os servidores identificaram que o exame de antígeno nasal passou de R$ 80 para R$ 139 no mês de janeiro. Os demais laboratórios, farmácias e clínicas não comprovaram no ato da fiscalização os preços praticados antes da data atual. Todos foram notificados a apresentar documentos que comprovem os preços que estão sendo praticados desde outubro de 2021 até a presente data para apurar um possível aumento abusivo de preço. A ação aconteceu no Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Cabo Frio, Macaé, Barra do Piraí, Campos dos Goitacazes e Nova Friburgo. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro decidiu prorrogar o pagamento do auxílio alimentação aos alunos da graduação e pós-graduação durante o ano de 2022. Com isso, os estudantes cotistas e em vulnerabilidade social comprovada vão continuar recebendo o benefício no valor de R$ 300 até o mês de dezembro. Os estudantes do campus Maracanã vão poder optar por continuar recebendo o auxílio ou voltar a ter a tarifa subsidiada pela UERJ no restaurante universitário. E olha só, a Conta Black anunciou na última segunda-feira um plano de compromisso relacionado a indicadores ESG. A plataforma, que se denomina um hub de serviços financeiros e de consumo, por meio de uma parceria com a SAP Brasil, criou um documento com as principais metas relacionadas ao tripé. Fernanda Ribeiro, cofundadora da Conta Black, reforça a importância da pauta desde o surgimento da empresa. Ela comenta que, com o crescimento da startup, perceberam a importância de ter uma governança interna estruturada e focada na responsabilidade com o meio ambiente, com um futuro próspero e sustentável, mesmo sendo uma empresa pequena. O plano de compromissos até 2026 inclui foco ambiental no desenvolvimento de crédito de carbono, social com linhas de crédito especiais, crédito financeiro e desenvolvimento de mão de obra, fomento no empreendedorismo, além de garantias de condições básicas de vida e governança com microseguros, planos de assistência e políticas internas.
Em entrevista à Forbes do Brasil, os responsáveis pelo Conta Black contaram que uma das premissas da empresa é atender a uma maioria minorizada, com iniciativas voltadas ao empreendedorismo negro no Brasil. E finalizam dizendo que nesse cenário, onde a oferta de serviços financeiros é gigantesca, olham para a construção de produtos e serviços que promovam a educação financeira, inclusão econômica e acessibilidade. Você já está na idade de se aposentar ou planeja isso? Com as mudanças na legislação, é preciso ficar atento e buscar ajuda profissional para esclarecer as dúvidas. No dia 24 de janeiro foi comemorado o Dia Nacional do Aposentado. O Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de pessoas que já se aposentaram. Com as novas regras vigentes no país, o sonho da aposentadoria pode se tornar um pesadelo. Para que isso não aconteça, é importante estar atento à atual legislação. A mulher, ela se aposentava aos 60 anos, de idade e 15 anos de contribuição. Essa era a aposentadoria por idade. O homem aposentava com 65 anos e também 15 anos de contribuição. Essa era a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, que também era uma modalidade que existia na regra antiga, hoje não existe mais, a mulher ela tinha que ter no mínimo 30 anos de contribuição, independente da idade, e o homem 35 anos de contribuição, independentemente da idade. Hoje isso mudou. Essa aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais, então é importante a pessoa estar atenta a isso. Uma das dicas para quem quer se aposentar ou planejar a aposentadoria é procurar um responsável da área para esclarecer dúvidas e entender quais são os seus direitos. A regra nova hoje, aí a pessoa vai dar um pulo, A regra nova hoje é o seguinte: a mulher, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Homem, 67 anos de idade, 20 anos de contribuição. Então, para o homem aumentou até um pouco mais, 5 anos de contribuição, 2 anos de idade. A mulher mantém os 15 anos, porém, mais acrescentou 2 anos. Hoje é isso. Para quem é do lar ou de baixa renda, é possível contribuir em cima de 5% do salário mínimo para a alíquota do INSS, que pode gerar a aposentadoria por meio da idade. Normalmente, o valor está em torno de 11% e quem ainda está usando a regra antiga, por contribuição, paga em torno de 20% do salário. Hoje nós temos uma das principais diferenças é a questão da pensão por morte previdenciária. Essa área mudou bastante. A outra é a regra da aposentadoria, que ela mudou, já foi abordada um pouco antes. Mudaram bastante as regras da aposentadoria e hoje só existe um tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria programada. Além disso, existe uma regra para essa transição que ajuda as pessoas a entenderem a legislação vigente. A forma de cálculo da aposentadoria antiga para a atual. Essa mudou significativamente, então, para que não se saia perdendo no momento da aposentadoria, que é um momento que a pessoa almeja, o fim de toda a carreira de trabalho é uma aposentadoria e um conforto. Então a pessoa deve procurar também ver qual é o melhor benefício, ver qual é a melhor situação na qual ela se enquadra para não sair perdendo dinheiro, E a jornalista Lilian Ribeiro, que no ano passado revelou ao vivo seu câncer de mama, agora usou seu perfil no Twitter para denunciar a demora na fila de espera para operar pacientes oncológicos pelo SUS. No microblog, ela comentou o caso de uma mulher com câncer que está esperando uma cirurgia desde outubro. Abre aspas, ela vinha esperando para conseguir ser operada num hospital público. Estava no sistema, com exames prontos e esperando a fila andar. O tempo passou e hoje ela recebeu a notícia de que está com metástase no fígado e nos ossos. O que dizer a essa mulher? Fecha aspas, comentou Lilian. Segundo estatísticas, 1 a cada 8 brasileiras vai receber o diagnóstico de câncer de mama ao longo de sua vida. A apresentadora finalizou dizendo que a única possibilidade de melhora é o investimento na saúde pública. E ela garante, abre aspas, que fique claro, é a defesa do SUS. O investimento nele e o seu aperfeiçoamento é que podem nos levar a um sistema digno para todas as pessoas que lutam contra o câncer. Fecha aspas.
E a equipe do Correio da Manhã buscou saber com a Associação dos Pacientes Oncológicos de Petrópolis como está a situação na cidade. E a assistente social do órgão, Andréia Teixeira de Freitas, informou à nossa equipe que não há notícias de atrasos em cirurgias dos pacientes assistidos pela APPO e que no ano passado as notificações que chegaram através desses pacientes foram encaminhadas pelas assistentes sociais ao Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, para a solução das demandas. Agora olha só, o ex-piloto Marcel Petitjean vai leiloar alguns dos automóveis mais desejados de sua vasta coleção. As 28 Ferraris vão ser vendidas em 2 de fevereiro em Paris através de um evento promovido pela Casa de Leilões RM Sotheby's. Petitjean colecionou carros durante 76 anos e sonhava em abrir um museu, mas o projeto fracassou. Com isso, o colecionador decidiu leiloar 2/3 dos seus bens. A estrela do leilão é uma Ferrari 288 GTO de 1985 e teve apenas 272 unidades produzidas. O carro que vai ser leiloado pertencia ao piloto Bepp Mayer e pode atingir o valor de até 3 milhões de dólares. Apesar do tempo, ele possui menos de 10 mil quilômetros rodados. Outro destaque é a Ferrari 275 GTB de 1966, avaliada em 2 milhões e 200 mil dólares. Esta versão teve apenas 330 unidades produzidas pela empresa italiana. Ainda há disponível uma Ferrari 250 GT Série 2 Cabriolet conversível, avaliada em 1 milhão de dólares. O ex-piloto já leiloou em 2020 cerca de 100 carros esportivos que também integravam a sua coleção. Por isso, o evento atual chama-se Petitjean Collection Parte 2. Olha, Viu? eu só queria aquela 1960 ali que aparece em destaque na Coleção, caramba! De Ferrari, né? Não é qualquer Imagina carro, entrar né? nesse pátio, né? Pois é. Que beleza, hein? Vamos continuar falando de esporte, Vamos lá, Jorge? vamos. Olha só, a seleção brasileira vai ter Felipe Coutinho como titular no jogo de hoje contra o Equador. A partida é válida pela 15ª rodada das eliminatórias e acontece às 6 horas da tarde, horário de Brasília, no estado Rodrigo Paes Delgado, também conhecido como Casablanca. Durante o treino na tarde de terça-feira, o técnico Tite esboçou a escalação canarinho com novidades. Sem Danilo, Emerson Royal vai ser o lateral direito, deixando Daniel Alves na reserva. Na zaga, Éder Militão vai formar dupla com Thiago Silva. Marquinhos, que normalmente é titular, dessa vez começa no banco. No meio, Felipe Coutinho fica com a vaga de Lucas Paquetá, que está suspenso. Novo contratado do Aston Villa, na volta à Premier League, ele estreou com gol e assistência. Ele vai ser observado por Tite depois de longo tempo sem atuar pela seleção. Já na frente, Vinícius Júnior e Matheus Cunha mais uma vez vão ser titulares, assim como já havia sido no clássico contra a Argentina, em novembro do ano passado. Ontem, Tite comandou o último treino antes do duelo contra o Equador. Já classificado para a Copa do Mundo no Catar, o Brasil lidera as eliminatórias de forma invicta, com 35 pontos. Para o duelo em Quito, a seleção não pode contar também com o volante Fabinho, suspenso a exemplo de Paquetá. Vale lembrar que Neymar, machucado, não foi convocado. Gente, é Estádio Rodrigo Paes Delgado, tá bom? E você vai ver depois do intervalo, 3 alunos petropolitanos ganham medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática. Policiais militares de Petrópolis fizeram a maior apreensão de drogas do ano no município. Defensoria Pública pede explicações à Prefeitura de Petrópolis sobre leitos da rede pública e de testagem da Covid-19. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22.
Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos e começamos esse bloco com notícia boa, na verdade, ótima notícia. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas divulgou a lista de premiados da sua 16ª edição. Em Petrópolis, 3 alunos vão ganhar medalhas. Além destes, outros 10 estudantes da rede pública e particular vão receber certificados de menção honrosa. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é dividida em 3 níveis, de acordo com o grau de escolaridade dos estudantes. Os 3 medalhistas da cidade fizeram a prova de nível 3, que é destinada aos alunos de todas as séries do ensino médio. Alan da Silva Câmara e Mateus João Veiga Machado Stefano foram os 2 medalhistas de prata, ambos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrópolis, o Cefet. Já na rede estadual, o estudante Cauã Menezes Alves, do Colégio Estadual Rui Barbosa, vai ser premiado com a medalha de bronze. Para Mateus, a conquista é uma felicidade sem explicação. Estou muito feliz, né? Porque desde 2020, quando eu entrei em contato com esse mundo olímpico, eu comecei a treinar para o BMEP. Não teve no passado por causa da pandemia, né? Teve que parar as provas e tudo mais. Então, há 2 anos tentando ganhar medalha, né? Estudando, treinando. Então, assim, foi uma surpresa para mim, uma felicidade tremenda, né? Poder ganhar a medalha. Para o aluno, receber essa medalha é um reconhecimento por toda a rotina pesada de estudos e de muita dedicação. A premiação também representa o sonho de se formar em matemática após a conclusão do ensino médio. Começou quando eu entrei no ensino médio, bem em janeiro mesmo, né? Quer dizer, em fevereiro, quando as aulas começaram. Eu comecei pegando livro, exercícios para fazer, fui começando a adentrar nesse mundo, né? Comecei a entender um pouquinho. Então, assim, foi com um colégio sozinho, né? Foi bem difícil, errei muito, dei muita tropeçada em pedra, mas devagarzinho foi conseguindo, né? Os professores, colegas também que sabem mais do que eu. Então, assim, foi mais ou menos isso, né? Estudando bastante, lendo, fazendo muito mais exercícios, errando muito, para no fim tentar acertar e conseguir, né? Para ganhar essa medalha. Mas foi bem difícil. Além dos medalhistas, outros 6 alunos da rede pública de Petrópolis vão receber certificado de menção honrosa. Na rede particular, outros 4 alunos serão reconhecidos. Em todo o Brasil, mais de 17 milhões de estudantes participaram da Olimpíada de Matemática. Tem mais um ano para tentar o BMEP, né, tentar ganhar ouro, e quem sabe ano que vem participar da UBM, né, que é um outro nível acima, né, seria só para quem ganha o BMEP, e alguns selecionados, então assim, é um nível mais acima, e ano que vem desde agora eu vou treinar mais ainda para ano que vem conseguir o ouro, né. E obviamente vou participar também de outras Olimpíadas, né, fora de matemática, de ciência, de química, enfim. A data das cerimônias de premiação ainda será definida pela organização da Olimpíada. Em todo o Brasil, vão ser entregues 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata, 5.175 de bronze e 51.900 certificados de menção honrosa. Nunca desiste dos seus sonhos, né? Porque também não se pendure em motivação, porque quando a motivação falta, o hábito ele tem que entrar em ação. Então, você criar uma rotina, por mais difícil que possa parecer, né, você pode tentar, não conseguir, né? Já tentei outras Olimpíadas e não ganhei, fiquei muito triste, mas não parei, né, porque é um processo, né? Então, você vai errar, é importante você errar, você tem que aprender com isso, para quando você acertar muito bonito. Parabéns a eles. A Prefeitura de Petrópolis tem 5 dias para responder um ofício da Defensoria Pública sobre os leitos da rede pública do SUS e de testagem da Covid-19. Nesta semana, o aumento nos pedidos de internações fez com que a Defensoria oficiasse o município.
Com a chegada da nova onda de casos de coronavírus, impulsionada pela variante Ômicron, aumentou também a quantidade de pacientes que procuram a Defensoria Pública de Petrópolis para conseguir internações. Na última segunda-feira, o órgão oficiou a Prefeitura de Petrópolis questionando sobre a quantidade de leitos da rede pública, casos de Covid-19 e também testes para diagnosticar a doença. Com o objetivo de saber como estão os números referentes à testagem, leitos, sejam tratando sobre a questão da Covid e também sobre leitos das demais doenças. A Defensoria também quer informações sobre as unidades de saúde da rede que atendem exclusivamente os casos de Covid na cidade. A Prefeitura de Petrópolis tem 5 dias para responder os questionamentos. O atual andamento da pandemia vai com certeza impactar e queremos saber como é que está a progressão dessa situação. A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que 95% das pessoas internadas com Covid-19 não completaram o esquema vacinal, ou seja, não tomaram as 3 doses da vacina. Além disso, a maioria dos internados tem algum tipo de comorbidade. Especialistas alertam que uma das causas no aumento das internações é a falta de vacinação contra a Covid-19. Dados da Secretaria de Saúde de Petrópolis revelam que 95% dos pacientes internados não tomaram as 3 doses do imunizante. Ainda de acordo com a Secretaria, pessoas que iniciaram o esquema vacinal, apesar da internação, não manifestam complicações que necessitem de UTI. Nós temos observado que o mais importante nesse período, além da higienização de mãos, do distanciamento social, né, e do uso de máscara, a coisa mais importante a ser feita, pessoal, é a vacinação. A grande maioria das pessoas vacinadas, elas estão evoluindo com formas leves da doença, sem consequências graves, sem necessidade de internação em enfermaria ou no CTI. Os pacientes com as 3 doses da vacina apresentam sintomas mais leves e não demandam nenhum procedimento invasivo, como, por exemplo, o uso de respiradores, e se recuperam mais rápido da doença. Já os não vacinados ou com esquema vacinal incompleto são os casos mais graves e que demandam internações em UTI. Nesta quarta-feira, a unidade de pronto atendimento do centro de Petrópolis apresentava longas filas. Muitas pessoas procuraram a unidade para fazer o teste para detectar a Covid-19. A UPA do centro está atendendo exclusivamente pessoas que apresentaram sintomas para realizarem a testagem. A disseminação da cepa Omicron é a coisa mais impressionante que a gente viu durante todo o período da pandemia. Ela se propaga numa velocidade 10 vezes maior do que das outras cepas. E o número de pessoas contaminadas tem ficado extremamente alto, né? Em Petrópolis, o número de pessoas testadas durante o dia, né, elas têm ficado em torno de 50% das pessoas que testaram positivas, o que nunca aconteceu durante todo o período da pandemia. E Petrópolis terminou a terça-feira com a taxa de ocupação dos leitos clínicos destinados para o tratamento da Covid-19 no Sistema Público de Saúde em 61,22%. Já em UTIs do SUS, a taxa foi de 53,57%. Levando em conta toda a rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados, 79 pacientes permanecem internados, sendo 46 em leitos clínicos e 33 em leitos de UTI em Petrópolis. Desde o início da pandemia, 1.577 óbitos foram registrados. Este número é atualizado nos boletins apenas após o registro dos atestados de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da vigilância epidemiológica. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando os números de leitos pactuados para tratar pacientes com coronavírus. Desde a última segunda-feira, 31 leitos de clínica médica do Hospital Clínico de Correias, que é conveniado, estão dando suporte para atender a demanda do Sistema Único de Saúde. Eu vou falar. Olha só, gente, esse que nós falamos foi o panorama epidemiológico, o boletim epidemiológico da Prefeitura de terça-feira, né? Ontem à noite eles fecharam um novo
panorama epidemiológico e vamos falar da ocupação dos leitos clínicos, que aumentou um pouquinho. Então, na terça-feira estava 61,22%, já no último boletim de ontem, 61,97% de ocupação dos leitos clínicos do SUS em Petrópolis. Então, teve um ligeiro aumento, mas em relação à ocupação de leitos de UTI, ficou estável em 53,57%. Então, estão aí os dados atualizados de acordo com o último boletim. Que 93 pacientes permanecem internados, sendo 60 em leitos clínicos e 33 em leitos de UTI lá. Ou seja, leitos de UTI permaneceu em relação ao dia anterior e leitos clínicos aumentou um pouquinho. Isso aí. Seguimos aqui. E ainda falando sobre saúde, há mais de 2 anos os moradores do Vale do Carangola, em Petrópolis, reclamam da falta de médicos, dentistas e pediatras no posto de saúde da família da região. Quem chega no posto de saúde do Vale do Carangola, em Petrópolis, o encontra assim, vazio. A falta de profissionais para atender a população dificulta a vida dos pacientes que necessitam de cuidados. Já tem um bom tempo não para médico aí. Se fica aí uns tempos só e vai embora, não volta mais, entendeu? Eles não conseguem médico, né? Eles sempre falam, vai ter, mas não se sabe quando, né? Não se sabe quando, porque médico não quer vir, é os médicos que não querem vir para ficar aqui. Em nota à TV Correio da Manhã, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a médica contratada para trabalhar no posto pediu pelo desligamento. Atualmente, eles procuram profissionais para trabalharem na unidade. A gente precisamos de médico aqui com urgência, remédio, atendimento, tu entendeu? Então, o que acontece? A gente fica numa situação que a gente não tem como reclamar com ninguém. Entra um médico, sai outro médico, o médico não para aqui, tu entendeu? Então, eu acho que o governo tem de ver isso aqui, o que está acontecendo nesse posto aqui. Não tem dentista, não tem pediatra, não tem um médico direito para te atender, porque o doutor Geraldo era um médico que tiraram ele daqui. Tem que dar um jeito, sabe por quê? Porque daqui a pouco morre um dentro de casa e o posto não faz nada. O morador Ivanei relata que, apesar de morar ao lado do posto, precisa se deslocar cerca de 4 quilômetros para conseguir atendimento em outra unidade de saúde. A gente tem esse posto médico, é um posto para gente que não tem valor nenhum, porque não tem médico, não tem dentista, não tem nada ali, é um posto que... O posto que mais ajuda a gente aqui, às vezes, é o posto do Retiro, tem que sair daqui de madrugada para poder, se quiser um atendimento, quiser alguma coisa, tem que ir lá no posto do Retiro, tem que sair aqui 3 horas da manhã, 2 horas da manhã para ir no posto do Retiro, que é o único postinho que ajuda a gente aqui. Esse posto aqui, ó, a gente pede, por favor, pelo amor de Deus, para nos ajudar aí, para botar médico, botar as coisas que a gente precisa aí, não tem nada ali não tem nada, a gente vai ali, não tem nada. Só tem ali as assistentes sociais ali, sentadas ali, mas não pode fazer nada e mais nada, não tem mais nada. E policiais militares de Petrópolis fizeram a maior apreensão de drogas do ano no município. Mais de 5.000 cápsulas de cocaína e 700 tiras de maconha foram apreendidas na região da Floresta, na localidade do bairro Esperança, em Petrópolis. A ação aconteceu nesta quarta-feira. Ao todo, os policiais militares encontraram 5.492 cápsulas de cocaína, totalizando 12.018 quilos da droga e 749 tiras de maconha. Os entorpecentes estavam escondidos em área de mata dentro de um tonel. Ninguém foi preso na ação. A apreensão foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Essa outra. Agora, olha só. A que nível chegamos? Um jovem de 21 anos foi assaltado durante uma suposta entrevista de emprego. Ele teve 2 cartões de passagem, um aparelho celular e R$17 em dinheiro levados pelo criminoso. O roubo aconteceu na noite de terça-feira na localidade da Chácara da Flora, no Alto da Serra, em Petrópolis. Nossa, que ponto chegamos mesmo, né? A vítima contou aos policiais militares que recebeu uma proposta de emprego para trabalhar em uma hamburgueria e quando chegou ao local foi rendido e ameaçado pelo homem. O homem que aplicou o golpe não foi encontrado pelos agentes e o crime foi registrado na delegacia e está sendo investigado, Jorge. E ainda que coisa, tem mais, né? Tem mais, mas olha... Que coisa, né? Prometer um emprego e lá assalto caro, né? Tem mais uma aqui, ó. E ainda em Petrópolis, uma denúncia
levou policiais militares a apreenderem uma espingarda calibre 44 e R$ 2.800 em dinheiro na localidade do Bonfim, na região de Correias. A ação aconteceu na terça-feira. Um homem de 56 anos foi detido na operação. E o suspeito, de acordo com os policiais, tem passagem por homicídio e roubo. Os agentes contaram que ele ainda tentou fugir, mas acabou sendo capturado. O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Mais uma aí, né? Inédita, né? Que coisa essas coisas, né? E ainda falando sobre criminalidade, um homem foi preso com 3 armas de fogo e 2 granadas caseiras na terça-feira em Três Rios. A ação foi realizada pela Polícia Militar. Um homem foi preso pela Polícia Militar em Três Rios após ser flagrado com 2 pistolas e um revólver, além de 2 granadas caseiras. A ação ocorreu após denúncias anônimas na localidade do Barros Franco, no bairro Vila Isabel. De acordo com a PM, as operações têm como objetivo desarmar bandidos e coibir a criminalidade na região. O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia. O programa Emprega Terê divulgou 151 oportunidades de emprego. Para ter acesso às vagas, os candidatos devem cadastrar o seu currículo no portal teresópolis.rj.gov.br/portal-trabalhador. O atendimento presencial acontece no Cine Teresópolis, no primeiro piso da Prefeitura, na Várzea, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 horas da tarde. Em 2021, a APPO realizou mais de 1.400 atendimentos a pacientes oncológicos e acolheu 174 pessoas durante esse período. Foram 1.415 atendimentos em 2021. Esse é o número de pacientes que receberam os serviços prestados pela Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO. Um dado animador para este momento de dificuldades devido à pandemia. A gente conseguiu aí, avançar nos atendimentos que a gente realiza. Foram mais de 1.400 atendimentos pela equipe multiprofissional. Nós temos uma equipe formada, do assistente social, da psicologia, nutrição, fonoaudiologia, além das terapias holísticas que a gente realiza. Criada em 1992, a Casa de Apoio realiza, além de atendimentos, campanhas durante todo o ano. Esse ano, a gente vai dar continuidade ao nosso projeto, que a gente tem um projeto que a gente executa dentro do Hospital Alcides Carneiro, que é um projeto aconchego, que é de acolhimento pós-diagnóstico. Nós daremos continuidade ao projeto Fio de Amor. A APPO recebe pacientes de todo o interior do estado do Rio de Janeiro e, durante o ano, realiza diversas campanhas, como a Feira do Livro e o Bazar Beneficente, para arrecadar fundos para a Casa de Apoio. José e Lucileia são de Nova Friburgo. Em setembro do ano passado, Lucileia foi diagnosticada com câncer no útero e precisou da ajuda de familiares para realizar a cirurgia. Após o procedimento, ela foi encaminhada para Petrópolis para iniciar o tratamento oncológico. Aqui, ela encontrou uma nova casa. Quando eu vim para cá, eu vim perdido. Sem saber o que eu ia fazer. Agradecer de ser tão bem tratado aqui e tão bem recebido. Porque eles viram a situação que nós chegamos aqui. Você viu que eu estou emocionado, estou tudo... porque foi dia difícil. Durante o mês de fevereiro, a APPO vai realizar eventos e participar de outras campanhas, como o combate às drogas e ao alcoolismo, além da contação de histórias em parceria com o SESC. Os pacientes acolhidos recebem, além dos atendimentos, hospedagem e alimentação. E por ser uma casa sem fins lucrativos, a entidade precisa de doações de alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal e arrecadação de cabelo para a confecção de perucas. Bom, legal, né? Bacana. Ótimo. Né? Agora nós legal. Temos a previsão do tempo aqui para a nossa região? Vamos à previsão do tempo. Então, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de sol. Hoje teremos um aumento na intensidade dos ventos que estão trazendo uma frente fria e deve chegar ao estado entre amanhã e sábado, trazendo chuva. As temperaturas vão variar entre 19 e 36 graus.
Vamos agora falar de cinema? Um pouquinho de cinema, né? Com a aposentadoria de Daniel Craig no papel como James Bond, uma corrida para achar um substituto à altura começou. Porém, ao que parece, Idris Elba é um dos atores que está na mira dos produtores e é considerado para assumir o papel. De acordo com a produtora Bárbara Broccoli, Idris Elba é um dos atores que ela e Michael Wilson, seu parceiro de produção, consideram para o papel de James Bond. Em outras entrevistas, Broccoli afirmou que a procura pelo novo James Bond só começaria em 2022, para que assim Daniel Craig tivesse a oportunidade de se despedir da franquia e dos fãs. E o ator fez isso de forma épica, já que 007, Sem Tempo para Morrer, entrou para o Guinness Book. Se Idris Elba realmente assumir o papel como novo James Bond, teremos que esperar para ver, porém, outro ator famoso que mostrou interesse pelo papel. Dwayne The Rock Johnson disse ter interesse em interpretar Bond e que isso seria uma homenagem ao seu avô, que foi um vilão de Bond em Com 007 Só Se Vive Duas Vezes, no ano de 1967. Muito bacana e torço muito para que o Idris Elba assuma realmente aí o papel de James Bond, que ia ser muito legal. Ia ser bacana. Gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês que nos acompanham e amanhã a gente tem um novo encontro às 7h30 da manhã. Isso aí, até amanhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.